2A igual a 2 dá quanto? H igual a 1. Então você já tem o A. O A é 1 nessa equação. Aí nessa fica o quê? B mais C igual a 0. E nessa fica o quê? 2B mais C igual a 2 menos 3, que dá quanto? Menos 1. Aí o que é que você faz aqui, hein? Subtrai uma da outra. Quando subtrai, fica menos B igual a 1. Ou seja, B é 1. Então você tem A é 1, B é 1, e... B é menos 1, desculpa. B é menos 1, e se o B é menos 1, C é 1. Então isso ocorre se somente se A igual a 1, tá certo? B igual a menos 1 e C é igual a 1. Você tem essa igualdade aqui, para ela ocorrer, basta isso. Na verdade, é necessário e suficiente isso. Logo, se eu não errei nas contas, tá? Logo, você tem... Tá? Você tem o seguinte, a sua função racional, x2 mais 2x mais 2, sobre o quê? Sobre x3 mais 3x2 mais 2x, isso é igual a quê, hein? A 1 sobre x, que é o A sobre x, né? 1 sobre x, menos o quê? 1 sobre x mais 1, mais 1 sobre x mais 2. Isso aqui é o que... Isso aqui é a decomposição da sua função racional em frações parciais. Tá? É assim que se diz. O que eu tenho aqui é uma decomposição da sua função racional em frações parciais. E assim acabou. Porque isso aqui me dá integral. Então, quem é a integral indefinida de x2 mais 2x mais 2, quociente por x3 mais 3x2 mais 2x, a integral em x, quem é? É a integral de 1 sobre x em x, integral indefinida, menos a integral de 1 sobre x mais 1 em x, integral indefinida, mais a integral de 1 sobre x mais 2 em x. Que é quanto? Que é, vamos lá, logaritmo natural do módulo de x, menos logaritmo natural do módulo de x mais 1, mais o logaritmo natural do módulo de x mais 2, mais uma constante. E que eu posso escrever assim. Eu posso escrever por propriedade do logaritmo natural, é o logaritmo natural do módulo do quociente x vezes x mais 2 sobre x mais 1. Módulo mais uma constante. Pronto. É isso. Tá? Então, essa é a função de você decompor em frações parciais. Diga. Isso eu tenho muito sentido, mas essa condição do grau ser menor que n sempre é para gravar que sempre terá a mesma quantidade de cômputos e equação. Se o grau do numerador for maior que o grau do denominador, ou igual, você tem que efetuar primeiro uma divisão. Aí você vai escrever como sendo um polinômio mais uma função racional, onde o grau do numerador é menor que o grau do denominador.
Tá certo? Que é justamente o polinômio é o resto da divisão. Tá? Você precisa disso. Você precisa do grau. Para ter aqui... Porque veja, tá? Porque você vai ter, sempre você vai ter... Olha, grau do numerador menor que o grau do denominador. O grau do denominador seria o quê? Digamos, n. Então, serão quantas constantes? N constantes. Aí, quando você faz a engenharia reversa, tá certo? Esse grau aqui é, no máximo, n menos 1. Pelas frações parciais, você vai ter em cima um polinômio de grau, no máximo, n menos 1. No caso, vai aparecer o formato como se fosse um polinômio de grau n menos 1. São quantos termos no polinômio de grau n menos 1? N. Aí quando você iguala, dá um sistema n por n, sistema quadrado, que terá solução. Tá certo? Por que esses métodos funcionam? Em nenhum livro de cálculo 2 você vê a demonstração que existe de fato. Aí por isso eu peguei, por exemplo, tem uma aluna do Prof. Mate, que eu orientei a tese dela, que foi exatamente ela fazer todas as demonstrações desses teoremas, tá, que existe. Aí você tem que meter o pé lá nos complexos, negócio meio trabalhoso. Mas vamos, aqui é o caso em que acontece, tudo é bem comportado, né? O polinômio se escreve, tá, como produto de dois polinômios de grau o quê? Dois polinômios. Produto de polinômios lineares, de n polinômios lineares. E se isso não for possível? Como aqui, ó. Nesse caso aqui. Olha esse caso aqui. Ó. X mais 1 sobre x menos 1 ao quadrado vezes x mais 2. Ó. Eu tenho as hipóteses? Não. Porque o polinômio denominador, na sua fatoração, alguns polinômios se repetem. Que é, no caso aqui, um polinômio se repete, que é o polinômio x menos 1, que é x menos 1 vezes x menos 1 vezes x mais 2. Então, a multiplicidade, tá? Na decomposição, na fatoração. Então, como é? Há um segundo teorema para esse caso, tá certo? Ou seja, no caso em que o denominador se fatora como produto de polinômios de grau 1 e algum deles se repetem, então tem uma versão desse teorema, que eu não vou colocar o enunciado aqui, o enunciado está nas notas, tá? Eu vou passar só a receita de bolo. Baseado aqui, ó, qual é o grau do denominador? Qual é? Que n. São quantas constantes? N, tá? Isso é uma regra, tá? Qual é o grau aqui? 3. Então serão quantas constantes? 3. Então como é a fatoração? Existirão 3. Eu vou passar só a receita do bolo. Teorema enunciado, vocês vejam nada. Então existem 3 constantes A, B e C reais, tais que, tais que. Aí como é que fica a fatoração? A fatoração é a seguinte. X menos 1 não está ao quadrado? Então, é A sobre x menos 1 mais B sobre x menos 1 ao quadrado. E o outro? É C sobre x mais 2. Como eu disse, eu estou dando a receita do bolo. Tá? É assim. Claro, as hipóteses são as mesmas. Algum desses polinômios aqui divide o numerador? Não. E o grau do numerador tem que ser menor que o grau do denominador. Professor, não entendi por que embaixo do B tem x menos 1 ao quadrado. Porque é o enunciado do teorema.
Olhe nas notas o enunciado do teorema que você vê que tem que ocorrer isso. Eu não vou colocar o enunciado aqui, porque o enunciado é meio extenso, tá? Estou dando a receita do bolo. Por exemplo, aqui, ó. 1 sobre x menos 3 a terceira vezes x menos 2 ao quadrado. Qual é o grau do denominador? 5. São quantas constantes? 5. Falta saber como é a distribuição em frações parciais, né? Então, de início, eu já sei que existem quantas constantes? 5 constantes. Tais que, aí como é que fica a decomposição? Qual é a primeira fração parcial? A sobre... Qual é a segunda? B sobre x menos 3 ao... Qual é a terceira? Pegou? Mais. Agora, qual é o próximo? Qual é? Constante D. D sobre x menos 2. Qual é a outra? X menos 2 ao lado. Você entendeu? Essa é a lógica. Tá? É um teorema. Há um teorema que afirma isso. O enunciado está nas notas. Por exemplo, se for x mais 1 a quarta vezes x mais 2. E aqui foi x mais 1. X menos 1. As hipóteses são satisfeitas. Então, são quantas constantes aqui? 5 também. Então, o teorema que está, o enunciado está nas notas, diz o seguinte: existem, eu estou dando a regra, tá? Eu estou dando já a receita para você. Existem quantas constantes? 5 constantes. A, B, C, D, E, tais que... Aí, como é que fica a decomposição aqui? A sobre x menos 1, mais B sobre x menos 1 ao quadrado, mais C sobre x menos 1 à terceira, mais D sobre... Acaba com x menos 1. Até a quarta e falta uma que é qual, hein? É sobre x mais 2. Pronto, é isso aí. A regra. X menos 1 menos ou x mais 1? Porque aqui está x mais 1. É x mais 1. Desculpe, x mais 1. É o denominador. Tá? É x mais 1. X menos 1 é o numerador, não tem nada a ver com isso. Tá? Então vejamos, como é que eu aplico isso aí? Já posso apagar esse teorema? Então, isso aqui diz respeito a um segundo... Isso aqui é garantido por um segundo teorema, cujo enunciado está nas notas. E como eu não vou demonstrar nenhum desses teoremas aqui, não. Então eu dou só a receita do bolo aí. Veja. Professor, Diga. curiosidade, se naquele exemplo lá, no primeiro exemplo, eu tivesse reescrito o numerador como x mais 2 menos 1, e fizesse do mesmo jeito que a gente já sabe. X mais 2. Menos 1. Porque mais 2 menos 1 é 1, eu não mudei nada. Mas eu poderia usar. Mas aí vai aparecer 1 sobre x menos 1 ao quadrado vezes x mais 2. Você tira o x mais 2 daqui, fica 1, vai ficar sobre x menos 1 ao quadrado, mas tem a outra parcela que continua aparecendo, x menos 1 ao quadrado vezes x mais 2. Tá? E você precisa do método ainda. Não tem por onde correr. Ó, a integral de x2 mais 2x mais 6, a integral de x2
mais 2x mais 6 sobre x3 mais 3x2 menos 4. Integral em x é o quê? x2 mais 2x mais 6 sobre x3 mais 3x2 menos 4. Então, como é que eu saio dessa integral? Frações, decomposição em frações parciais. Então, primeiro vamos fatorar o denominador. Não está aparecendo fatorado. Tens, olha, x3 mais 3x2 menos 4. Eu tenho uma abordagem para fatorar que é o critério de se achar, um critério para se achar raízes inteiras do polinômio. Se um número inteiro é raiz desse polinômio, então esse número inteiro tem que dividir o 4. Então, candidatos a raízes desse polinômio são menos 1, 1, 2 menos 2, 4 menos 4. Aí é só você testar. Porque se é inteiro e é raiz, tem que dividir o menos 4. É uma condição necessária para ser raiz. Não é suficiente. Você repare, por exemplo, x2 mais 4. Se tem uma raiz inteira, tem que dividir o 4. Ótimo. Só que esse polinômio não tem raiz. Tá? É um critério, ele reduz a busca. Mas eu não vou por aí, não. Eu vou por outro caminho. Eu prefiro pela fatoração rodar. Isso aqui eu posso escrever como sendo x3 mais 2x2 mais x2 menos 4, certo? De modo que nas duas primeiras eu posso colocar o x2 em evidência. Isso é x ao quadrado vezes x mais 2. E aqui eu posso fatorar x2 menos 4. Quem é? É mais x menos 2 ou x mais 2. E agora eu posso colocar em evidência x mais 2. Então isso é x mais 2 vezes o quê? x2 mais x menos 2. E eu posso ainda fatorar isso aqui. Porque aqui eu tenho duas raízes. Que são as raízes? Dois números a soma dá menos 1 e o produto dá menos 2. Menos 2 e 1. Então isso é x mais 2 vezes x mais 2 vezes x menos 1, que é x mais 2 ao quadrado, aí eu caio nesse segundo caso, vezes x menos 1. Tá aí. Então, daí, qual é a frase? Bem, a sua decomposição vai ficar, ó, o x2 mais 2x mais 6 sobre x3 mais 3x2 menos 4, que é igual a x2 mais 2x mais 6 sobre quem? Sobre x mais 2 ao quadrado vezes x menos 1. Então, daí, qual é a frasezinha que vem depois do daí? Tá o quê? Qual é? Existem quantas constantes? 3 constantes. A, B e C reais, tais que, isso aqui é, aí como é que fica a decomposição em frações parciais? A sobre x mais 2, não precisa esse parênteses aqui, né? A sobre x mais 2, mais B sobre x mais 2 ao quadrado, tá certo? A receita de bolo diz isso. Mais C sobre x menos 1. Agora, observe uma equivalência que eu vou colocar aqui. Observe que, então vamos lá, o x2 mais 2x mais 6 sobre quem? Sobre x3
mais 3x2